Boa tarde, Entre Família. Boa tarde, pastor. Excelente tarde, Gabi. Bom vê-la. Fala, pastor. E aí, tudo certo? Tudo bom? Beleza. Boa tarde para você que está em casa. Que bom estar com você de novo. Começando demais, mais uma semana, pois né? É, graças a Deus. Todo mundo descansadinho já do final de semana, Descansado. né? Ou não. Darleide, será que esqueceu? O que aconteceu, será, pastor? Assim que eu ver ela, e se o rosto tiver com um pouquinho mais de marcas de sol, o flagrante está dado. Tá dado, Ai, né? gente. Não sei, mas eu Esses esperava. rapazes não perdoam, viu, gente? Mas eu tô aqui quebrando um galho em nome da Darleide, que ela não pôde estar com a gente, mas ela vai estar online logo mais no programa, né? Verdade, daqui a pouco a gente vai falar com a Darleide também, não presencialmente, mas online, ela vai estar com a gente por aqui também. E o assunto de hoje, eu comecei a dar uma olhadinha na pauta sobre esse assunto de hoje e eu fiquei pensando onde eu me encaixo em tudo isso daqui. Por quê? A gente vai falar um pouquinho sobre estilos de aprendizagem. Deixa eu confessar uma coisa aqui, que na escola eu sempre fui um bom aluno, viu? Minhas professoras, né, antigas professoras que acompanham aí. Geralmente bom aluno não fala que é, mas tudo bem. Mas assim, o que acontecia? Eu era um aluno quietinho, né, comportado e tal. Mas, rapaz, o meu caderno dava para usar uns 3 anos, pastor. Não anotava Eu nada? não anotava quase nada, ficava viajando e tal. Eu fiquei pensando, será Bom que era um aluno estilo viajando, de aprendizagem? Bom aluno viajando, que o caderno deu para 3 anos, só falta ele falar que se formou no passado. Né? Quase, né? Tem um pouquinho de tempo a mais. Mas esse é um tema muito legal, porque talvez muita gente que está em casa, os pais, né, olhando aí para os filhos, ou mesmo já crescidinhos igual a gente, eles devem estar pensando, será que então alguma coisa aí nessa metodologia de aprendizado deixei passar? E é interessante, a gente vai receber um especialista falando sobre esse assunto hoje, né? Muito bom, a gente precisa saber, conhecer o nosso estilo de aprendizagem, que a gente vai conseguir otimizar, inclusive, a nossa própria educação. Eu também estava conversando aqui com a nossa especialista nos bastidores para saber qual era o meu, se era possível ter mais de um, mas tudo isso a gente vai conferir hoje com a nossa convidada que já está aqui com a gente, é a Cristiane Ferreira. Pode dar um tchauzinho, pessoal de casa. Já, então, você vai descobrir qual é o seu estilo de aprendizagem. Você sabe o seu, pastor Aleixo? Eu sei qual é o meu. Eu tenho um pouquinho de sala de aula nessa vida aí. Verdade. E eu sei que isso é muito importante para você, que pode ser que você só não esteja aprendendo direito porque o estilo não está adequado à sua forma de aprender. Então, pode ser que você, neste momento, tenha um destrave aí, consiga andar bastante. Mas no programa de hoje tem mais ainda, tem mais coisas. E eu queria aqui ter a alegria de chamar o meu amigo Lucas Nascimento com o nosso hashtag. Como vai, Lucas? Muito boa tarde, meus amigos. Bom estar com vocês, viu? Gabi, um abração pra você. Bom estar contigo também. Olha só, tô só pensando qual que é o meu. Porque o Abinal falou que o estilo dele, na verdade, como é que funcionava. No meu caso, a professora às vezes mudava um pouquinho de lugar, porque eu conversava um pouquinho acima da média, só eu conversava com a outra turma também. Então, onde ela colocava era um BOzinho, mas eu sempre entregava, tá tudo certinho, tudo tranquilo. Mas daqui a pouquinho eu vou saber qual que é o meu tipo de aprendizagem. Mas hoje, inclusive, no hashtag, pegando carona aí nesse universo de escola, de aprender, poder ensinar também, eu vou contar uma história de uma professora que todos os dias percorre 108 quilômetros para dar aula. Isso para 2 alunos. Sem contar que ela precisa pegar uma estrada, ela precisa de carona. Mas daqui a pouquinho eu vou contar um pouquinho mais dessa história e também de um outro aluno lá do Maranhão, que é prodígio por lá e recebeu o prêmio em 2 categorias, uma nacional e outra internacional, mas daqui a pouquinho eu compartilho com vocês. Show! Maravilha, Luquinhas. O que mais nós teremos hoje no programa, hein? Hoje tem seu direito também aqui, Verdade. pra gente falar sobre previdência. Será que a gente está preparado para um dia se aposentar e gozar ali do resto da vida, aproveitando, pegando uma prainha, pastor? Falta tempo, pastor, ou não? Falta tempo ainda, né? Eu acho que eu tô Somos todos jovens, mais né, perto gente? Mais agora pra lá do do que que um pra dia eu cá. já estive. Eu tô querendo também, mas não tá tão pertinho assim. Segurar Mas um já pouco, tá, né? mas já tá mais perto que já estive. Vai fazer esses cálculos, a gente vai saber o cálculo hoje, né? Vai Como é que fazer, faz? vai saber, vai aprender aqui junto com o advogado e você de casa não pode ficar de fora dessa também, para ir já se planejando também. Combinado? A gente vai ficar a tarde toda aqui com você até 4 da tarde, então fique com a gente, o Entre Família volta já. E é isso, já estamos de volta aqui no seu Entre Família, da nossa família para sua família. Você que está do outro lado aí, sempre acompanhando a gente, começando bem demais a semana. Que prazer estar contigo, viu? Minha amiga dona de casa, os amigos aí trabalhando, acompanhando também a Novo Tempo, é bênção. Falando em amiga de casa, gostei dessa camisa aqui, viu, Gabi? Chique, a cor né? rosa, menina, em homenagem às mulheres que acompanham sempre o nosso programa também. A sua que eu estou tentando definir ainda, Gabi. Eu acho que é um tenho lilás, dificuldade. alguma coisa assim. Tá linda também, viu? Pastor também sempre elegante, né, pastor?
É só que o meu olhar não é tão assim como o seu. Estamos tudo na paleta hoje. Isso aqui é marrom claro, marrom um pouco mais claro. Pastor, tons de nude, pastor. Eu não consigo identificar tantas diferenças. Igual aquela Você quer todo questão mundo dos daltônico lápis, aqui, né? gente? Pois é, aquela questão dos lápis ali. Eu sei até 12 cores, aí passou disso. Mas vamos aprender até com essa questão do visual também, né? É saber se a nossa forma de aprender é mais visual, se é mais auditivo, se é mais sinestésico. É o assunto de hoje aqui no nosso Entre Família. E tem pergunta para o pessoal de casa participar também, né, Gabi? Com certeza. A pergunta é o seguinte, a gente quer saber qual é a sua melhor forma de aprender. Então, conta pra gente. O WhatsApp vai aparecer aí para você, 983150249. 83150249, hashtag está aparecendo ali naquele cantinho. QR Code está aparecendo ali naquele cantinho para Vê se você. eu acerto agora. Acertei aqui, Aê. ó, bem embaixo aqui, ó. Pertinho do meu pé, o QR Code, esse monte de rabisquinho aqui, ó. Aponta a Fácil. câmera do seu celular para esse rabisquinho aí, que ele vai direcionar direto aqui para o nosso WhatsApp. Você pode responder a pergunta, qual é o seu método, né? Como você aprende melhor, qual é a melhor forma de você aprender algo novo, você vai contar pra gente. Mas antes eu quero então receber a nossa convidada aqui, a Cristiane Ferreira, que está vindo lá de São Paulo, na capital paulista, Zona Sul. E é a primeira vez que participa com a gente. Cristiane, seja muito bem-vinda aqui ao Entre Olá. Família. Muito obrigada. Pode me acompanhar. Ela que é psicopedagoga, trabalha não somente em escola, mas também em clínica, atendendo aí adolescentes, adultos. Sinta-se à vontade na nossa sala para a gente bater um papo bem gostoso agora. Bem-vinda, Cris. Mas antes, o que a gente tem, Antes Abinão? do nosso bate-papo, antes de tirar algumas dúvidas aqui, que eu tô cheio de dúvidas hoje, viu? Quero saber onde foi que eu errei, pastor. Ou onde erraram O comigo Abinão também, quer né? Porque explicar todas as nossas baixas hoje é da o vida dia. dele. E hoje é o momento que ele vai sentir a paz. que hoje ele é não o dia, sentia. viu? Mas antes, a gente parte para algumas notícias aí, o nosso hashtag. Luquinhas, tem notícias boas pra gente aí? Bora chamar a vinheta então? Hashtag. É isso mesmo, Abinal, tô contigo, quero saber também qual que é o meu método aí, o que aconteceu nesse período em que eu conversava bastante, aquele tipo de reunião, bom aluno, mas conversa muito, eu. E a professora mudava de lugar, mas dava certo, eu conversava com a outra turma, eu acho que é má influência ali no caso. Mas seguindo por aqui, eu queria só relembrar que semana passada tivemos uma semana toda especial aqui no Novo Tempo, a semana Vem a Mim, a gente falou sobre ela aqui, o pastor Batistotti esteve aqui, ele estava conduzindo a semana especial, Arautos por lá. Eu sei que você acompanhou, você gostou e deve estar, poxa, que saudade já dessa semana, e agora como é que eu faço? Tem uma notícia para você e boa notícia já. Ela continua e sabe onde? Pertinho de você, aí na sua cidade. Como assim na minha cidade? É que semana agora ela continua na igreja adventista mais próximo de você. Agora você fica pensando, Lucas, onde é que eu encontro uma igreja mais próximo de mim? É simples. Para isso temos a nossa querida Esperança, ela que é a nossa inteligência artificial, que além de estudar a Bíblia com tanta gente, também vai ajudar a você encontrar a sua igreja. Inclusive, eu tenho aqui o número dela para você entrar em contato pelo WhatsApp. Super fácil, ó. É o 12 98200 0062. Vou repetir para você, ó. É o 12 98200 0062. Inclusive, de manhãzinho eu fiz o teste, mandei uma mensagem para ela. Tá aqui, ó. Printei e trouxe para você aqui, ó. Mandei uma mensagem, um bom dia, um oi. E logo me respondeu aqui, ó. Sou a Esperança, assistente virtual da Novo Tempo. E é muito legal ter você por aqui. Como instrutora bíblica virtual, eu posso ajudar em diversos temas. Mandou um texto por aqui, mas ela deixou, inclusive, aqui, ó, um caminho, caso eu queira saber mais sobre o Vem a Mim, onde encontrar uma igreja. Eu só vou clicar ali. E tem também fazer alguma pergunta ou estudo bíblico, mas nesse caso, para ajudar a continuar a semana Vem a Mim, para que você procure a igreja mais próxima, é só mandar realmente a mensagem para cá, vai vir o texto, clicando aqui, ó, já vai encaminhar você e vai te ajudar a encontrar a igreja adventista mais próxima. Então, a semana toda especial que aconteceu aqui pela Rede Novo Tempo, agora vai acontecer pertinho de você. Eu tenho certeza que tem toda uma equipe, todo um pessoal esperando realmente a sua visita para que você conheça mais sobre esse convite. Vem a mim. Já foi especial no Novo Tempo, eu tenho certeza que vai ser especial aí pertinho de você. E eu sei que foi especial realmente para vocês que participaram, assistiram de casa, tudo, enfim. Foi legal ter o pessoal aqui na semana passada, o pastor, o Fernando Arauto esteve aí contando também um pouquinho, fazendo o convite, foi muito legal. E saber que a semana agora continua especial em várias cidades do Brasil, né? É legal pensar isso, né? Porque a semana, ela não fecha em si mesmo.
ela é um start. Há um monte de preparação e a gente fica empolgado. Eu fiquei pensando e falei um pouco com o pastor Batistotti, porque eu fiz a Semana Santa também, né? Então você fica com o coração aqui, é muito legal isso. Mas ela abriu, né? Sim. É uma semana que abre para outros momentos, outras cores, é muito, muito bom. Então, procure uma igreja mais perto de você e não deixe que seja uma semana só, né? Que seja uma semana para a sua vida. Tá certo, pessoal. Olha só, reforçando o número que é super importante, vou aqui falar novamente. É o 12982000062. Pode mandar sua mensagem lá que vai ter uma equipe esperando a sua mensagem para te ajudar, inclusive, a encontrar a igreja mais próxima. Mas continuando nesse caminho de educação, eu tenho uma história super legal também que vem lá do Uruguai. Essa daqui, ó, para quem é apaixonado por educação, o pastor está aqui comigo também. Uma professora por lá, ela tem um desafio um pouco diferente para realmente ensinar, compartilhar o conhecimento. Todos os dias ela precisa percorrer uma distância de 108 quilômetros. Só que ela dá aula para 2 alunos, 2 únicos alunos, a Júlia de 4 anos e também o Benjamin de 9. Só que eles moram num lugar um pouco mais afastado, uma zona rural. E ela sai da cidade dela, pega uma moto e vai até a beira de uma estrada e ali pede carona para conseguir pegar um trajeto, todos os dias pedindo um carona. Mas não acaba, ela vai só até um trecho. Desse trecho, ela pede carona para um outro sentido que a leva mais ou menos próximo ao local. E de lá ela pega uma outra moto e segue até o vilarejo onde esses alunos moram. O que acontece? Ela faz esse caminho todos os dias. Por que não um carro? Ela não tem um carro. E por que não uma moto? É uma rodovia muito movimentada e é perigoso. Então, todos os dias tendo que trafegar para lá e para cá. Inclusive, rolou até uma transferência. Tiraram ela dessa escola, foi para outra, mas a professora que ficou para lá não se acostumou muito não e voltou. E é realmente ver a paixão realmente por ensinar, compartilhar conhecimento. Como é que ela sai de um lugar seguro, todos pedindo carona para poder realmente ensinar, compartilhar o conhecimento. A gente vê realmente a paixão pela educação, a paixão por poder compartilhar e também acreditando nos alunos no poder da educação, né? Verdade, como é fascinante isso, né? A pessoa, quando tem paixão por aquilo que ela se dedicou a fazer, né? Ela não mede esforços, distância, e ela vai onde tiver que ir para poder levar aquele conhecimento. E essa questão de transmitir o conhecimento é algo fantástico, né? Sem dúvida. Eu acho que os professores, mais do que ninguém, sabem da importância da educação e das portas que ela abre para a vida. Então, é muito bonito ver esse esforço, né? Tantas conduções, caronas, etc., enfrentando muitos perigos para poder dar oportunidade de uma vida melhor, nem que seja para 2 crianças. Eu fico pensando até no coraçãozinho dela, dessa professora, depois de ver esses alunos formados, né? Formados, exercendo as suas funções e saber, né? Saber que ela fez parte daquilo também. Tem mais Valeu a pena o esforço, né? Valeu, com certeza. Realmente eu acredito que vai marcar os alunos, porque por mais que para ela está sendo desafiador ela ir até o lugar, tendo que passar por alguns perigos, mas para o aluno saber e conhecer todo o esforço que ela faz, o tempo que ela leva da casa dela, lugar da cidade onde ela mora, até eles, 2 alunos, vai fazer diferença também na vida deles quando estiverem maior, também poder compartilhar e entender a importância da educação e também de quem educa. Mas eu tenho uma outra notícia aqui, ó, essa aqui é do Brasil, pessoal, vem lá do interior do Maranhão, um aluno por lá, prodígio, aquele curioso, gosta de aprender, independente da condição em que ele está, ele vai atrás da informação e consegue, e ele foi reconhecido, ganhou premiação internacional e também nacional, viu? Por aqui no Brasil ele recebeu a premiação do ITA, o nome dele é Valdemiro Brito, de 14 anos, mora no interior do Maranhão e por lá, lógico, super conhecido, curioso. Quer saber de tudo? A foto dele está aqui na tela. Inclusive no ITA, ele vai vir visitar, o ITA fica aqui no interior de São Paulo, em São José dos Campos, bem próximo aqui da gente. Ele vai receber essa premiação, vem aqui conhecer, saber um pouquinho dos estudos, a física, tudo, principalmente ligado à astrologia, como é que funciona tudo isso. Ele vai conhecer um pouquinho mais, ter todo esse contato e já é um embaixador aqui no Brasil, nessa associação. Já uma premiação internacional também reconheceu todo o esforço dele por sempre ir atrás, querer saber mais. Inclusive, então, ele está sendo um aluno lá modelo, aquele que realmente os alunos estão se inspirando nele, ele continua no aprendizado, quer saber mais, quer descobrir mais dentro do ambiente dele, dentro do universo dele, mas está crescendo, tanto que já ganhou realmente passagem para vir para cá, passar uma semana aí no Instituto de Tecnologia, para realmente conhecer um pouco mais de tudo que acontece por aqui. E o que eu achei legal também, contando que é dentro do universo dele, das possibilidades dele, buscando aprender, não se cansando e não se deixando por vencido, né? Eu consigo aqui, vou aprender esse ao máximo que consigo. Com sede de aprender mais, né? Isso é muito bom. Até a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão também, né? Formas de aprendizagem.
de aprendizado e eu estava lembrando que eu sempre fui curioso. Teve uma época na escola que me chamaram de professor Pardal. Inventava cada coisa. Fechadura elétrica no quarto, encher de fio, passando por ali, por aqui, inventando as caixas de som, os negócios. Então, sempre fui meio curioso também. E é uma área que eu gostava bastante, né? Descobrir. E é tão legal isso, ver, né, esse menino, ele querendo saber mais, querendo aprender mais, indo atrás, buscando. Isso é fantástico, né? Muito Querer bom. saber, querer aprender. E essa curiosidade que vai levando a gente para mais longe, né? É. Conhecendo mais coisas aí, realmente desbravando esse mundo. Luquinhas, muito obrigada pelas notícias da hashtag de hoje. Bom restante de tarde para você. Amanhã você volta com outras notícias? Com toda certeza, amanhã eu estou de volta aqui para aprender, eu ficar ligadinho no programa, quero saber também qual que é o meu método, como é que funciona para mim também, como é que funcionou. E logicamente a gente não para de estudar, não para de querer aprender, vou continuar sabendo como é que funciona para mim, mas amanhã estou aqui de volta, tá bom? Bom fim de tarde para vocês. Valeu, Luquinhas. Legal. Gente, eu apresentei a convidada aqui muito brevemente, mas o currículo dela é extenso, eu vou dar uma lida aqui. Ela é doutoranda em Psicologia da Educação pela PUC de São Paulo, fez mestrado também em Educação na mesma instituição, licenciatura em Pedagogia, ela tem formação em Neuroaprendizagem, que é o que a gente vai mais discutir aqui hoje, né? E educadora e psicopedagoga. Cristiane, mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui ao Entre Família. Muito obrigada. Agora a gente começa aqui, né, pastor, esse Eu tô aqui bate-papo. com 250 perguntas. Eu vou aproveitar o tablet e já fazer minhas anotações aqui também. Verdade, né? É aquele programa que a gente vai... Ó, você que está em casa, já aproveita, pega um bloquinho de anotações, de verdade, né? De verdade, pega um bloquinho de anotações e vai escrevendo aí, porque eu acho que anotar também ajuda no aprendizado. Eu já sou assim, eu preciso anotar, não era daquelas que só ouvia aula, não. Meu caderno era muito cheio, mas era muito cheio de frufru, sabe? Menina gosta de Sei. ficar trocando cor de caneta. Eu escrevia título de uma cor, subtítulo de outro, texto de outro, e às vezes eu ficava me prendendo nisso e não prestava tanta atenção no conteúdo, viu, gente? Complicado também. Mas e aí, Cristiane, quais são os métodos, né, as formas que a gente tem, os estilos de aprendizagem? Começa contando pra gente, pro pessoal de casa também. Bom, basicamente nós temos 4 estilos. O estilo visual, o estilo auditivo, o sinestésico e o leitor, escritor. Então, visual são pessoas que aprendem muito, com maior facilidade, vendo, né? Então, por meio de imagens, por meio de cores, de destaques. E o auditivo são pessoas que têm uma facilidade de aprender, né, uma facilidade maior de aprender ouvindo explicações, atualmente ouvindo podcasts. O leitor, escritor, é aquela pessoa que absorve mais o conhecimento por meio da leitura e também fazendo anotações. E o sinestésico é aquela pessoa que aprende melhor praticando, fazendo na prática e utilizando, inclusive, o corpo, né, durante o aprendizado. É o tato. Isso. Quanto a isso, então a gente tem basicamente 4 grupos, mas essas não são as formas exclusivas com que uma pessoa aprende. Como que se dá, por exemplo, eu sou auditivo, mas eu não sou exclusivamente auditivo. Então dá para pensar que existe uma forma como eu aprendo, mas pode ser que também existe uma forma como eu tenha mais predominância ou mais facilidade. Como que se dá? Porque é um elemento genético? Como que acontece isso? Sim, na verdade, nós aprendemos de todas as formas. Porém, em determinados momentos da vida, pode ser que uma desses estilos acabem predominando. Então, depende muito do contexto, depende muito da situação que a pessoa está ali inserida. Mas pode acontecer de uma pessoa que atualmente seja mais visual, daqui a um tempo pode ser que exista uma readequação desses estilos de aprendizagem. Interessante. Então, além de somar mais de um, a gente pode, inclusive, mudar os estilos ao longo da vida. Isso. Interessante. Agora eu fico pensando dentro da sala de aula, as professoras que talvez acompanham a gente, ou aquelas que talvez já estão aposentadas, né, ouvindo agora, e a dificuldade às vezes, né, porque dentro de uma sala de aula tem o auditivo, tem o sinestésico, tem o visual, tem todas as formas, né? E como, né? Como passar isso para os alunos, né? As diferentes, como colocar na prática as diferentes formas de aprendizado numa sala de aula que tem toda essa diversidade, né? De forma que todos possam compreender.
Ah, sim. Antigamente, né, algumas décadas, o ensino era muito transmissivo. Então, era um professor, que um livro, um caderno, a lousa. Então, o professor falava, os alunos ouviam e escreviam. Atualmente, os estudos mais recentes demonstraram que as pessoas aprendem, né, de diversas formas. Então, as metodologias mais atuais para o ensino, elas já prevêem que as aulas sejam organizadas e planejadas de forma a abarcar os diversos estilos de aprendizagem. Então, seja as metodologias ativas ou o desenho universal para aprendizagem. Isso significa, por exemplo, que uma lição sobre o ciclo da água, né? Então, ao invés de simplesmente ter um livro, um texto sobre o assunto, a aula pode ser planejada de uma forma prática. Então, os alunos podem fazer ali, eventualmente, uma maquete, podem observar o gelo, a água fervendo, podem assistir um filme sobre o assunto, também fazer uma pesquisa previamente, de forma que a aula seja mais dinâmica e possa atingir um número maior de alunos e seus diferentes estilos Legal, de acho que é por isso. aprendizagem. Acho que sou um pouquinho mais antigo, pastor, não tinha toda essa metodologia antes. Mas aí ela disse duas coisas que são importantes, né? Havia, no momento mais antigo, uma metodologia um pouco mais dura, mas aí você também força um aprendizado desse tipo, né? Hoje a gente tem um mundo diferente. Mas eu queria chamar a atenção por uma coisa, né? Porque isso não está preso à sala de aula. Então, por exemplo, agora estou assistindo o programa, eu não sou professor, mas eu sou um pai que meu filho está fazendo tarefa ali. E eu vou ajudar meu filho. É importante também que eu, enquanto pai, entenda qual é a forma como meu filho aprenda para estimulá-lo nas suas tarefas de casa. Por exemplo, eu tenho duas filhas lá em casa, uma é muito auditiva e a outra é muito sinestésica. E aí a maneira como elas fazem tarefas são diferentes. Ou comunicadores, né? Sim. Você subiu num púlpito para pregar, tem que saber que as pessoas que estão te ouvindo de qualquer forma é assim também, né? Sim, sim. Como o pastor disse, né, não é apenas no ambiente escolar. A gente acaba destacando a escola porque é onde o aprendizado é mais verificado, é mais testado, medido. Mas nós estamos aprendendo o tempo todo em diversas situações. Com relação às lições de casa, aos trabalhos que as crianças e adolescentes fazem, os pais e as famílias, elas podem proporcionar diversas formas de pesquisa, diversos meios de pesquisa. Atualmente tem a internet, né, que é o que tem predominado, mas também os alunos, né, as crianças podem fazer entrevistas com outras pessoas, podem ouvir podcasts, podem e devem fazer pesquisas em livros, em materiais impressos e também participar de teatros, assistir peças, porque também a forma lúdica e recreativa acaba sendo também uma facilitadora desse aprendizado. Verdade. E a gente quer saber de você aí de casa, qual que é o seu método de aprendizagem? O que você fixa melhor? É ouvindo, é escrevendo, é vendo? Conta pra gente, manda aí no nosso WhatsApp, que é o 12DDD, número 98315 0249. No próximo bloco a gente vai ver aqui algumas participações, né, Abinal? Inclusive, até a Cristiane tocou num ponto aqui, né, questão da internet, né, que traz muitas facilidades ali para a gente aprender também. A gente vai conversar com um youtuber daqui a pouquinho, depois do intervalo, e ele traz alguns métodos bem inovadores para poder trazer o ensinamento, o aprendizado de uma forma prática e de uma forma que a gente aprende fácil também. A gente vai para o intervalo rapidinho, já a gente volta com muito mais aqui para você. E já estamos de volta por aqui no seu Entre Família, comecinho de tarde, ou beinho de tarde já, né? Para você que está acompanhando a gente enquanto faz suas atividades do dia, né? Talvez está lavando a louça, está dando aquela ajeitadinha na casa, acompanhando aí
ouvindo, né, ouvindo aí o nosso programa, ou você que já terminou tudo, está sentadinho no sofá, só acompanhando o programa de hoje, que está muito bom, viu? Falando hoje sobre a questão falando sobre essa metodologia, né, as metodologias, estilos de aprendizagem, e a gente vai agora correndo aqui para trazer uma participação de alguém que usa a internet para poder trazer o ensinamento de exatas de uma forma muito legal. Assim, ele começou em exatas, mas ele é uma prova do que a Cristiana estava dizendo aqui, que a gente às vezes nasce, né? Ou vai se descobrindo ali como auditivo, por exemplo. Ah, não, você sempre é auditivo. Não, você pode ir mudando ao longo do caminho também, que é o caso do nosso convidado de hoje. Ele que é youtuber de educação, Humberto Manarino, youtuber que criou a metodologia que explica, né, exatas de um jeito muito diferente. Ele é escritor também, além de youtuber de educação. Humberto, excelente tarde para você, prazer te receber aqui no nosso Entre Família. Muito boa tarde, obrigado por me convidarem, está sendo um prazer estar aqui com vocês. Legal, bom demais. Agora, Humberto, vamos já falar um pouquinho, o currículo do Humberto é extenso também, porque Humberto começou em exatas mesmo, né, Humberto? Mas depois de uma viagem para a China, para o Japão, né, para o Japão para estudar química. Lá você, nessa viagem aí, se descobriu em outras áreas também, fotografia, partiu para a escrita, várias outras áreas. Fala para a gente um pouquinho sobre a sua história aí. Vocês me procuraram então, né? Pois é, foi uma aventura e entrei já em um monte de faculdade, acabou que eu nunca consegui me identificar mesmo com nenhuma, porque o método de ensino quando tentam te ensinar por um método que não se encaixa com o seu, como você comentou, parece que é muito forçado. Você tenta aprender, tenta engolir aquele assunto, só que se o professor passa de um jeito que não é aquele seu método, você acaba achando que não é aquilo para você, você acaba achando que deveria seguir por um caminho, quando, na verdade, se você olhar para dentro de si, você encontra muitas outras formas de também ser muito produtivo. Eu comecei indo para o Japão para estudar química, mas lá eu descobri que o que eu mais gostava mesmo era a parte do entretenimento, era a parte de ensinar por meio de diversão. Então agora sou escritor de livros, estou lançando um projeto de livro infantil que vai ensinar as crianças a parte de matemática, de ciências, porque eu acredito que se a gente pega desde pequeno, desde jovem, e supera aquele bloqueio, nunca mais a pessoa vai ter medo de matemática, vai ter bloqueio de matemática. Eu lembro que você comentou no início desse programa que onde é que foi que erraram comigo ou onde é que foi que eu errei. Porque todo mundo tem medo de matemática. Mas nunca é culpa do aluno ter medo de matemática, ter bloqueio com matemática. É porque não aprendeu do jeito certo, não aprendeu com o método certo, então a gente cria bloqueios e acaba acreditando que não é para você, que não serve para matemática. Quando o cérebro humano ele foi construído ao longo de toda a evolução para pensar de jeito lógico, para pensar de jeito matemático. Então, se a pessoa acha que tem bloqueio, na verdade é só porque ela aprendeu um método que talvez não fosse o ideal para ela. Verdade, hein? Até você falando aí, eu pensei, né? Quando meu filho pequenininho, agora já está com 10 anos, falei, em matemática o pai vai te ensinar. Cara, começaram a chegar algumas frações e não sei o quê, aquelas coisinhas mais complicadas. Eu vi, matemática não é muito minha praia mesmo, não. Mas, atenção você que está acompanhando a gente em casa, você vó, você tia, você que é mãe, vai captando aí, vai segurando, para você já saber algumas técnicas para aplicar aí sobre esses assuntos aqui com o seu neto, com o seu sobrinho, com o seu filho. E, inclusive, até eu estava lembrando aqui do Telecurso 2000, né, que passava na televisão cedinho, né? Talvez alguém acordava cedo aí para poder acompanhar, né, na televisão, que tinha essas metodologias aí na TV, mas agora a internet, né, Humberto, inclusive é a área que você atua, né, educando através da internet, ela trouxe uma abrangência muito grande, né? Fala para a gente um pouquinho sobre as metodologias que você usa, né? Inclusive tem um curso Mestres do Enem. Explica para a gente um pouquinho aí os métodos, né? Bom, em primeiro lugar, sobre a metodologia diferente, que a gente tem que ensinar de um jeito diferente para as pessoas entenderem. Por exemplo, quando você pensa em física, química e biologia, na escola você aprende em caixinhas separadas. Você tem uma aula de física de 45 minutos, que metade é o professor pedindo para a turma ficar em silêncio. Então, são 20 minutos de aula de física, 20 minutos de aula de química, 20 minutos de aula de biologia,
E o aluno sai achando que tem tanto conteúdo para decorar que acaba nem querendo aprender, já desiste antes mesmo de tentar. O que eu procuro fazer nos mestres do Enem é mostrar que está tudo relacionado. Foi como vocês falaram no início do programa. Quando está tudo relacionado, eu quero que você pense, por exemplo, no conceito de energia. Energia, é tudo energia. Você aprende na física, você aprende na química, você aprende na biologia. A energia que o Sol está enviando aqui para a Terra é a mesma forma de você pensar energia quando você come um alimento. Você come um alimento, você se move, a energia do Sol é tudo energia. Uma coisa que eu gosto de falar, uma analogia que desperta o interesse das pessoas pela ciência, é você parar para pensar no processo de fotossíntese de uma planta. O que é a fotossíntese? O professor de biologia vai mostrar a equação e vai mostrar que você tem que interpretar a botânica por trás. O professor de química vai se focar no gás carbônico, na água, nas ligações químicas. Mas, no fundo, o que está acontecendo? Física, química e biologia tudo junto. O Sol está emitindo energia e a planta está convertendo energia do Sol em alimento. O animal vai lá e come o alimento. Se você consegue enxergar a energia por trás de todos esses processos, todas essas fórmulas, todas essas equações, que na verdade só vêm para confundir o aluno. Se você entender a base por trás, você não precisa decorar a fórmula, você não precisa decorar nada, você entende a lógica por trás. E entendendo a lógica, nunca mais precisa memorizar, vai guardar para você para sempre, sem decoreba. E é essa a grande missão que eu procuro trazer em Mestres do Enem. Inclusive, a gente tem um vídeo, vamos mostrar para você que está em casa aí como é, né, a metodologia usada pelo Humberto. Vamos colocar o vídeo aqui para você entender um pouquinho como é que funciona. Todo número que termina em 5 elevado ao quadrado termina em 25. Agora você olha esse número daqui, 2. Multiplica pelo número que vem na sequência do 2. 2 vezes 3... 16. Então a resposta é 625. Obrigado. Você já ouviu falar do não como bolo, claro, só pão? Não como bolo, claro, só pão. Você que vai fazer o Enem tem que saber isso. Preenche tudo com hidrogênio. Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Oxigênio. Olha só o que a gente vai fazer. Nomenclatura dos ácidos. O que você está fazendo? Eu estou estudando para o Enem. Não é assim que estuda. Mas me falaram para fazer muito exercício. Não é esse tipo de exercício. Não? Não! Então é exercício de simulado de prova? Exatamente. Eu tô errando tanta coisa ainda. Eu acho que não é exercício que vai me fazer entrar na faculdade. Já faço exercício demais! Fazer exercício não é a solução! Quem falou isso? Aqui é o Mestres do Enem. Gente, muito bom, né? Muito bom mesmo. Então, ó, ficou curioso, quer aprender um pouco mais? Você que talvez está se preparando aí para o Enem, né? Então, ó, fica atento aí às redes sociais do Humberto. Então, vamos já passando aqui as redes sociais, né? Humberto tem mais de 700 mil seguidores, né, Humberto? Ali no YouTube. O canal do YouTube é Mestres do Enem, é isso? Oficial, Mestres do Enem. Pelo meu próprio nome, que é Humberto Manarino. Humberto... O Instagram é mestresdoenem.oficial. Ah, maravilha. E inclusive está passando aqui agora, está na tela aqui, ó, para quem quiser acompanhar. E tem também humberto.man, né? Que esse é o seu Instagram. Isso, esse é o meu pessoal, esse mesmo. E aí eu consigo transmitir lá para as pessoas. Estou falando muito desse meu projeto do livro infantil que eu estou lançando. Verdade. Que vai trazer ciência e matemática para as crianças. Que eu acredito que é esse o foco, para que nunca mais as pessoas tenham dificuldade em matemática e ciências. Excelente. Para quem quiser continuar acompanhando, então, essa é a novidade que ele contou. Então, fica de olho aí nas redes sociais dele para ficar por dentro de tudo já. Humberto, muito obrigado por participar com a gente por aqui. Deus continue te abençoando sempre aí nesse ensinamento, passando um pouquinho do seu conhecimento para outras pessoas. Obrigado mesmo, de coração. Eu que agradeço. Um ótimo programa para vocês. Obrigado. Gabi, e agora? O que a gente tem na nossa programação? A gente vai continuar nossa conversa aqui, nosso bate-papo com a Cristiane Ferreira, ela que é doutoranda em educação. Eu queria só fazer uma contribuição pequena aqui. Eu estava vendo, né, o YouTube do Humberto antes da gente começar o programa, até comentei com você, né, Abinão? E realmente um método muito diferente, porque ele traz para o dia a dia. E eu lembrei de uma situação específica. O filho de uma amiga minha estava com recuperação de matemática, ele tem ali 12 anos, e o meu marido é de exatas, e ela veio pedir ajuda. Será que o João não podia dar umas aulas de matemática para ele e tal? E aí ele foi estudar. E ele começou a ensinar
partindo do pressuposto do universo dele. Então, ele gosta muito de futebol. Ele começou a jogar com, sei lá, os jogadores do Corinthians. O fulano tinha tanto... Começou a usar coisa do universo dele para ensinar uma coisa que não tinha nada a ver com o universo dele. E como ele captou a mensagem. Eu falei, aí, tá vendo? Eu acho que ele deve ser sinestésico por esse lado aí. Entrou no mundo dele, ele começou a clarear a mente e falou, agora eu tô entendendo tudo. É mais ou menos isso, Cristiane? Música também, né? Muito usado músicas, algumas musiquinhas que memoriza, ajuda a memorizar bastante, né? Eu lembro que na escola já foi usado bastante isso também. Ah, sim, porque o conhecimento ele é prático. Nós vivemos num mundo real que é físico. Então, quando aquela teoria é passada de uma forma prática e física e prazerosa, ligada ao interesse, aos reais interesses da pessoa, é mais fácil sim de aprender. Com certeza. Então a gente vai descobrir agora quais são esses estilos de aprendizagem aqui através de uma dinâmica. A gente vai ver aqui na tela. Então, qual é o seu estilo de aprendizagem aqui no Entre Família? Você vai descobrir. Terapia do Abinal. Pois é. Olha lá. Vamos lá. Para testar uma receita, então. O auditivo, ele gosta de ouvir as instruções. O sinestésico usa o conhecimento para criar algo novo. O leitor-escritor, ou escritor-leitor, ele gosta de seguir a receita, acho que essa sou eu mesmo. E o visual, ele se inspira em imagens para assistir o tutorial. Explica um pouquinho para a gente, Cristiane, comenta cada uma dessas para a gente. Na hora de fazer uma receita, por exemplo, é mais ou menos assim que funciona? Sim, sim. A pessoa que tem como predominante estilo auditivo de aprendizagem vai preferir ouvir alguém ditando a receita ou num programa de TV ou de rádio. Quem tem o estilo predominante sinestésico vai tentar elaborar, criar alguma coisa nova, ou modificar, vai fazer experiências, acrescentar outros ingredientes. O leitor e escritor, ele vai seguir aquela receita, ou no caderninho de receitas, ou aquela receita que ele pegou na internet. E o visual, ele vai se inspirar naquela imagem da lembrança que ele lembra do bolo, daquilo que ele quer fazer, ou da imagem do alimento, né? Do preparado que ele viu na TV ou na internet. Legal. Até eu estava nesse testezinho que eu encontrei na internet e fiz, o meu deu mais auditivo e sinestésico. E eu achei muito legal vendo, né, fazendo o testezinho ali. E realmente, essa questão ali de usar o conhecimento para criar algo novo, eu gosto de criar. Sou muito criativo. Desde pequeno, sempre gostei de criar, de fazer. Inclusive, quando vem as maquetes da escola do meu filho, alguns trabalhos manuais ali para fazer, eu viajo junto com ele, a gente faz junto ali e sempre não é nada muito basicão, a gente gosta de criar mesmo, né? Inclusive até uma vez estava lembrando no desfile de 7 de setembro, ele tinha que andar marchando ali com um aviãozinho. Cara, entrei na internet, descobri ali, fiz um avião, coloquei alça aqui para ele com hélice, com tudo isso aí, que ficou um negócio bonito, viu? Ficou caprichado. Tem foto, o Ita está logo ali para mostrar. E o seu estilo, pastor? Eu queria até puxar uma coisa relacionada ao meu estilo. Eu sou muito auditivo. Sim. E leitor também. Mas é interessante que às vezes uma pessoa que encontra comigo que não é auditivo fala assim, eu sou mais prático. Você não é mais prático, você é sinestésico, não é porque eu sou auditivo que eu não sei. Tem que desmistificar um pouco, né? As formas de aprender e é necessariamente a aplicação da aprendizagem, né, doutora? Sim, porque como o Abinal disse que ele gosta muito de criar e é criativo, isso não significa que somente os sinestésicos sejam criativos e que somente os sinestésicos precisam ser expostos a essas situações de criar. É importante para que todas as pessoas tenham essa oportunidade de criarem, porque o uso da criatividade vai colaborar com o desenvolvimento, inclusive com o desenvolvimento cognitivo, com desenvolvimento da linguagem, das habilidades sociais. Então, não, sim. Um exercício que eu sempre tive que fazer, por ser predominantemente auditivo, é achar que todo mundo aprende como eu. Que é uma coisa que a gente faz, né? Eu sou sinestésico e acho que todo mundo é, porque eu tendo a falar, a ensinar, a demonstrar conforme eu tendo a aprender. Que é esse nosso próximo ponto aqui que eu queria te chamar
para a gente comentar sobre isso, né? Na hora de transmitir, na hora de instruir, por exemplo, como chegar a um lugar, como que os grupos se relacionam. Vamos lá. Olha lá, para instruir como chegar a um lugar. O auditivo, ouvir instruções. O sinestésico, usar conhecimento para criar algo novo, mas como que isso se relaciona com uma instrução para chegar a algum lugar? O escritor-leitor seguir uma receita e o visual se inspirar em uma imagem e assistir a um tutorial. Como que a gente aplica isso, por exemplo, agora, sendo bem colocado na nossa segunda-feira da vida, numa instrução para chegar a algum lugar? Pode ser pedir como chega até determinado ponto, pode seguir o GPS ou perguntar para alguém e ouvir a instrução. O sinestésico, ele vai primeiro tentar chegar, vai experimentar caminhos, baseado naquilo que mais ou menos ele conhece do local. Mas primeiro ele vai tentar, por ele mesmo, chegar. O leitor vai buscar a instrução escrita, né? Como chega em determinado lugar. Por exemplo, você clica lá no Waze e vai aparecer lá aquele textinho. Isso. Que legal. E o visual vai se orientar pelo mapa. Vai colocar no mapa e, num primeiro momento, ele vai ali já pelo desenho do mapa, pelas orientações da rua, mas no mapa. No desenho. Porque aquele negócio de falar, você vai reto, vira a terceira esquerda, primeiro, já me perdi. Eu preciso ir ouvindo passo a passo. Se tudo de uma vez, não dá muito certo. Vamos para o próximo, então. Ó, como eu aprendo melhor sobre um assunto? O auditivo, ele vai aprender escutando as instruções. O sinestésico, usando o conhecimento para criar algo novo, como a gente já comentou. O leitor-escritor, ele segue uma receita. E o visual se inspira em imagens e assistir um tutorial novamente ali, né? Aprender melhor, ou seja, a gente precisa ter em mente aí quais são os nossos estilos, né? Como você mesmo falou, às vezes não é só um, combinado um com o outro, e ao longo da vida também isso muda, achei interessante. Isso pode mudar. Nós aprendemos das 4 formas, mas normalmente uma ou duas podem predominar. E dependendo da história, do trajeto e também das experiências, das habilidades que vão sendo desenvolvidas, elas podem mudar ao longo da vida, a forma como a gente aprende melhor. Agora, eu estava pensando aqui, se uma pessoa, às vezes, colocar na cabeça, não, sou, vamos colocar aqui, visual e pronto. Ela tem que cuidar para não criar um bloqueio também e não se abrir para essas outras áreas ali, né? De aprendizagem, porque às vezes ela pensa, não, ou auditivo mesmo, eu só aprendo se eu estiver ouvindo. E pode acabar criando um bloqueio e perder de aprender por conta disso também ou não? Sim, é muito importante que o sujeito, né, a pessoa se entenda e compreenda como ela aprende melhor, mas, no entanto, ela não deve focar só naquela forma de aprender. Então, deve estar aberto ou aberta para as diversas formas de se relacionar com o mundo. Então, pegando o nosso exemplo de utilizar o mapa, então o visual, ele vai se orientar pelo mapa, mas nada impede que que essa pessoa leia a instrução ou que ela procure ouvir. Ouça a esposa falando, eu te falei, é por aqui, é por ali, né, pastor? Exatamente. Ou ela vai ser sinestésica, né? Ai, gente, tem muito mais ainda nesse programa. No próximo bloco a gente vai, inclusive, ouvir a sua opinião aí de casa. Conta pra gente, se você ainda não escreveu sua mensagem, mande agora mesmo pro 12983150249, contando pra gente qual é a melhor forma que você aprende, qual é o seu estilo ali de aprendizagem. A gente quer saber a sua opinião também. E depois ainda tem Seu Direito, tem muito mais programa de hoje ainda, né, Abdal? Tem muita coisa boa ainda para você, tá bom? Fica ligado, ó, é rapidinho, bebe aquela aguinha, aproveita. Já bebeu água hoje? Ainda não? Então aproveita, toma aquela aguinha fresquinha e a gente volta já já. Entre Família de volta nesta tarde gostosa de segunda-feira, começando bem a semana, aprendendo sobre os estilos de aprendizagem. E a gente perguntou para você de casa qual é o seu método, né? O seu estilo de aprendizagem, como que você aprende melhor? A gente quer ouvir, se você ainda não escreveu, escreva para a gente. O número é 12983150249. E já tem gente participando aqui, olha ali. Rocil de Mojimirim, boa tarde. Eu aprendo melhor quando leio pelo menos 3 vezes sobre o assunto e vejo vídeos que me ajudam a fixar o tema estudado.
Eu acredito que sou um pouco de tudo. E agora? Um pouco de tudo aí, ó. Ele lê, ele vê, né? Tem essa questão audiovisual também que ajuda muito a fixar, né? Tem essa múltipla, né? Essa multiplicidade e às vezes não focar em um só, tem também? Sim, sim. Eu queria chamar a atenção, né, porque quando a pessoa disse que lê mais de uma vez. Isso também é importante, porque dificilmente a gente aprende com uma primeira leitura. E também fazer a leitura mais de uma vez e refletir sobre aquilo que está sendo lido, tentando articular aquele assunto com algo do dia a dia, da realidade. E eu gosto de ler em voz alta, inclusive. Eu acho que reforça mais, porque daí, além de eu estar lendo, eu estou ouvindo, né? Sim. É outro método ali para aprender. E é importante, eu queria que você comentasse um pouco a diferença, porque às vezes eu não estou usando o método errado, eu estou no estímulo errado. Então, por exemplo, eu posso ler 20 vezes, se eu não tiver afim, aquilo não vai fazer efeito como se eu lesse uma vez num algo que está despertando muito fortemente o meu interesse, não é? Sim, realmente. E a leitura, ela tem múltiplas, diversas funções. Há leituras que a gente faz para o nosso deleite ou para o nosso conhecimento, desenvolvimento, mas aquilo que a gente quer ler e vai atrás, mas também, seja no ambiente escolar ou da universidade ou mesmo do trabalho, existem leituras que são obrigatórias e que a gente tem que ler. E aí muda tudo, Então, né? muda. E essas leituras, elas costumam ser realmente mais pesadas, mais difíceis, porque a gente não está assim tão motivado a realizá-las. E uma forma de minimizar isso e aproveitar melhor é ler aos poucos, né? Controlar o tempo, considerando o tempo que a pessoa tem para terminar essa leitura, ler aos poucos e ir fazendo de acordo com o estilo que cada um tem, ou fazendo anotação, ou gravando para ouvir depois. Tem pessoas que costumam se gravar lendo, ou se filmar, ou fazer um desenho, um esquema, um mapa mental, que também colabora muito. Fazer um resumo do assunto, mas por meio de um mapa mental. Eu até pensando aqui, já ouvi de algumas pessoas que às vezes para estudar para prova ou fazer algum estudo, gostam de colocar música de fundo. Isso realmente é válido para algumas pessoas? Tem mesmo essa questão de pessoas que aprendem melhor ouvindo uma música de fundo, alguma coisa assim, ou não? Não é nada comprovado? Sim, para algumas pessoas, sim. Tem pessoas que realmente sentem-se melhor, principalmente quando são músicas mais calmas, mais Música tranquilas. clássica, assim. Isso. Não Estimula aquele mais. pesado, né? Aí pronto, aí bagunça tudo, né? Mas para outras pessoas, não. Eu coloco a música, tem que ser música desconhecida, porque se eu conheço, eu posso Você quer cantar junto, né? Tem mais uma pergunta chegando aí. Anitta, lá de Recife, num calor desse, queria estar aí perto de você. O meu estilo de ensino é o leitor-escritor, ela identificou. E há alguns anos fiz uma especialização cuja metodologia era ativa. No entanto, não me adaptei. Acho que sou uma estudante à moda antiga. Aí, ó, Gabi, sua cara. Embora muitas vezes pesquiso algumas aulas práticas pelo YouTube. E agora, ela colocou aqui algumas questões aqui, que bom a gente explicar, né? O que é essa metodologia ativa e como que o leitor-escritor aí se relaciona com as práticas do YouTube, que é para o visual, né? Então, Bom, metodologias ativas é uma forma, né, uma das formas mais recentes de organizar o conteúdo, né? A gente fala mais em escolas e situações acadêmicas, mas não somente, utilizando diversas formas de apresentar aquele conteúdo e também considerando o ambiente e a ação, né, a pessoa que está aprendendo. Já quando a Gabi, não é a nossa... Anitta. Anitta Gabi diz... é aquela ali, ó. Sim, sim. É outra antiga. Quando a Anitta... Brincadeira, Gabi. Quando a Anitta diz que ela é leitora e ela não se adaptou, provavelmente porque ela já tem bem estabelecido esse estilo leitor. E como as metodologias ativas acabam usando diversas outros estilos, vamos dizer assim, então para ela o que já estava estabilizado, que era o leitor, é o que ela mais se adaptou e que ela está bem aprendendo. Então, para a gente sintetizar para quem está nos acompanhando em casa, a metodologia ativa é ela que tem maior participação do educando, daquele que está aprendendo, é isso? Sim, sim. Então, é o oposto de uma metodologia passiva, onde a absorção de conhecimento é mais unilateral. Isso, é diferente daquela aula muito
muito comum, né, antigamente, não tão antigamente, que era uma aula mais meramente expositiva e que o aluno ou lia, né, ou copiava da lousa, e que a interação entre os alunos era muito pouca, entre os alunos e entre os professores. Entendi. Basicamente é... Tô vendo que o problema não estava muito comigo, não. Então eu começo a ficar um pouquinho Tá mais mais feliz, aliviado, viu? Abinão? Tô um pouquinho mais Pensa aliviado. num programa libertador. Não, hoje está sendo um programa libertador, viu? Agora Mas- a gente quer saber o estilo de aprendizagem de outra pessoa, né? Que não pôde estar aqui, mas está conectada com a gente. Darleide, boa tarde ó. para você. Querida madrinha, você tá aí, você trabalha 2 dias e já tira licença. Explica pra gente o que é isso. Eu sobrevivi ao calor de Cuiabá, mas não consegui chegar a tempo de estar aí com vocês nesse papo. Foi uma delícia no final de semana e bom demais estar de volta. E amanhã estou aí. Por hoje, obrigada, viu, Gabi? Imagina, estou aqui à disposição quando precisar. Tá bom, meu amor. Olha só, ouvindo vocês falar aí sobre método de aprendizagem, eu sou daquelas pessoas da coisa. Eu sou auditiva dependendo de quem está falando. Se for alguém que me atrai a atenção pela maneira de falar, pela maneira de me ensinar, eu gosto muito de ouvir pessoas. Eu escuto podcasts de muitas horas, eu escuto conversas de longas horas. E quando me mandam áudio longos, viu, Robson? Pois bem, eu me fico outra hora lendo, eu gosto de ler, dependendo do autor, dependendo do conteúdo, do meu nível de interesse. Eu gosto de pôr a mão na massa, eu gosto de inventar, de criar. Então, eu me vejo em vários modelos, até porque eu acredito que justamente por nós termos 5 sentidos, é que não somente um deles vai ser funcional para o aprendizado. Eu acredito nesse balanço, nesse equilíbrio, nessa forma de a gente aprender de diversas maneiras. Aliás, é isso que faz da gente ser tão aberto a novos conteúdos, justamente porque eles vão chegando das mais diferentes formas, e eu me vejo assim, fora que meio de todas essas caixinhas tão organizadamente, como vocês em algum momento já falaram, que é bem isso, né? Não se fixar num só modelo, mas vendo que alguns têm mais facilidade aqui ou no outro, de outro jeito, eu me vejo aprendendo de tudo um pouco. Eu até achei interessante que a Darleide colocou ali, foi bem aquilo que o senhor tinha comentado um pouquinho antes, né, pastor? Questão do estímulo, né, de algo empolgante mesmo. Isso, a Darleide comentou aqui, essa questão de uma palestra, né? A gente pode trazer aqui também a questão de um culto, né? Um orador, um pregador que está na frente. Inclusive, para quem não assistiu ainda as pregações do pastor Robson Aleixo, ele prende atenção, viu? Ele prende atenção, ele sabe segurar, então assista. Tem no YouTube também, né, pastor? Além dos vídeos aqui da TV Novo Tempo, né? Tem bastante coisa, mas isso é legal que a Darleide falou, Sim. né? A gente se colocar no desafio, não é? Eu preciso aprender, eu tenho que aprender, se estimular a aprender, aí eu sou auditivo, mas o conteúdo é importante, eu tenho que me desafiar ao desenvolvimento e aí me submeto a uma aprendizagem que é mais desafiadora para mim, né? E até nesse ponto de a gente que às vezes está em público falando, como, né, fazer para prender a atenção, como a gente comentou um pouco antes lá, dos professores em sala de aula, são vários estilos diferentes. E como, né, a gente estudar um método, o pastor Aleixo, que já foi professor também, né, é professor também, né, métodos de a gente passar, segurar a atenção de quem está ali, abrangendo um pouco de todos esses pontos aqui, o visual, o auditivo, né, o sinestésico. Assim, bom, primeiro que realmente é mais fácil prender a atenção quando a audiência tem um interesse naquilo que está sendo passado. Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto tem a ver também com o próprio carisma do comunicador, do professor, e também como ele se coloca a fala. Então, uma fala sempre monótona, sempre linear, realmente, as pessoas acabam se cansando. Então, os comunicadores, eles costumam alterar o tom. E também a interação com o público. Então, um professor, ou um comunicador, ou um pastor, normalmente, ali na situação que está falando, sempre tem algum tipo de interação, uma pergunta, uma leitura, uma pergunta mesmo para as pessoas. dinamiza. Isso.
para que não fique assim uma coisa muito monótona. Darleide, você usa esse método, Darleide, de interagir com o seu público? Por exemplo, você estava aí em Cuiabá, provavelmente palestrando, participando de algum evento, né? Como é que você prende a atenção do público nesse momento? A interação é um dos meios que você usa? Ela disse que ia sortear um ar-condicionado no final. Todo mundo ligado, né, Robson? Eu não sou alguém que usa o método, eu diria assim, de muita projeção, por exemplo. Eu não uso projeções, por exemplo, durante a minha fala. E há pessoas que são palestrantes e usam muito desses recursos visuais. Eu sou alguém muito focado na fala. Só que durante as minhas falas, aí eu sim uso recursos para que não entre nessa monotonia, como bem dizia a especialista de hoje, aqui fazendo a gente pensar sobre esse modo de a gente entregar um conteúdo, modo de a gente traçar ali com quem está nos ouvindo um meio de aprender, cada um naquele público com a sua bagagem, com a sua maneira diversa de absorver. Então, sim, durante as minhas falas, ora eu canto, ora eu declamo, ora falo alto, ora falo baixo, e acabo que desperto, inclusive, interesse de crianças, de adolescentes, dos mais velhos. Uma coisa é certa, eu não deixo ninguém dormir. Mas, no final das contas, sabe uma coisa que acontece muito? Eu percebo que eu aprendo muito quando eu estou contribuindo, quando eu estou dividindo, quando eu estou ensinando. É impressionante como me vêm novas ideias, vem uma nova maneira de enxergar, inclusive, aquilo que eu estou dividindo, enquanto eu estou falando. É como se eu me enriquecesse mais quando eu estou ensinando, compartilhando, dividindo, fomentando o conhecimento, do que quando eu estou só planejando, estudando, identificando os caminhos. Isso é algo que também eu considero ser necessário de a gente aqui fazer com que todos levem isso em conta. Uma das grandes maneiras de aprender é repassar o que você aprende. Quando você só acumula conhecimento, mas você não divide, você não passa, não faz valer, não torna aquilo útil, então você mesmo acaba por ficar num patamar muito raso de conhecimento. Isso é para qualquer área da vida. Então, eu sugiro que a todos nós coloquemos em prática tudo que aprendermos, compartilharmos. E compartilhamos, aprendemos mais. Tá certo, Darleide. Obrigada mais uma vez por ter encontrado essa brechinha para aparecer hoje aqui, mesmo depois dessa volta de viagem. E amanhã o posto é seu novamente, viu? Um grande beijo para você. Obrigada. Até amanhã, Abinal, Robson Valeu. e os nossos ouvintes queridos. Um beijo, até mais. Até mais. E a gente tem mais uma participação aqui, né? Uma interação muito legal com a Elaine de São Paulo. E ela mandou para a gente o seguinte: eu sempre pensei que tudo deveria ser feito em sala de aula. Ao cursar pedagogia, uma das nossas aí, ó. Ao cursar pedagogia, aprendi de fato que existem vários estilos. Mas foi na pandemia que de fato pratiquei o que estava estudando na faculdade. Pois meu filho, que tinha 8 anos, tem um estilo de aprendizagem totalmente diferente do meu. Resolvi observar ele e assim ensinar as lições usando a forma como ele assimilava o aprendizado. Foi muito bom, pois funcionou para ele e foi uma lição para mim que estava querendo ingressar na área da educação. Que legal, né? Sintetizou, me disse, né? Como que a gente aprende com aquele que está aprendendo. Foi muito legal. Obrigado pelo seu testemunho, Elaine. A pandemia trouxe o lado bom também, né? Fez a gente aprender muitas coisas, né? Aprendeu muita coisa. Foi desafiador, né? Desafiador. Cristiane, a gente quer agradecer a sua presença aqui, foi muito esclarecedor. A gente conhecer sobre esses estilos de aprendizagem, não só como aluno, né, como uma pessoa que está sempre aprendendo, mas com educadores aqui e, de repente, educadores de casa também que estão nos acompanhando, ou, de repente, pais que ajudam seus filhos ali nas lições de casa. A gente quer muito agradecer a sua disponibilidade. Eu que agradeço, foi um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado, viu? As redes sociais da Cristiane estão aparecendo aí na tela para você, caso você queira acompanhar um pouquinho mais do trabalho dela. cristianeferreira.com.br é o site dela. Obrigada. Maravilha. No próximo bloco, a gente volta por aqui trazendo o quadro Seu Direito. O doutor Augusto Rocha, ele vai falar para a gente um pouquinho sobre planejamento previdenciário e conscientização financeira. Para a gente saber, né? Para a gente saber ali quando for se aposentar, né? Se aposentar bem ou saber, né, o momento certo de
talvez pagar um pouquinho mais aí na Previdência ou diminuir um pouquinho também o que é pago na Previdência para quem é autônomo. Então, ó, fica por aí, a gente volta já já. Inclusive, manda sua pergunta também, tá bom? Manda sua pergunta sobre esse assunto previdenciário e a gente volta já já. Olá, vem aqui, vamos conversar sério sobre um assunto. O que é que nos tira a paz? Vamos fazer uma listinha de preocupações? Por exemplo, se você é pai, mãe aí, filhos sempre vão estar na lista dos primeiros itens de coisas que nos preocupam, não é? A gente se preocupa com bastante coisa, mas tem uma coisa que sempre está lá. Jesus, quando falou das nossas preocupações, ele falou, olha, eu quero dizer uma coisa para você sobre sua preocupação. Está preocupado com dinheiro? Ele falou bastante de dinheiro, porque ele sabia que isso seria para a gente algo que ocuparia muito o nosso pensamento. Mas ele não somente disse para a gente não ficar preocupado, ele disse como a gente poderia ter uma paz ao sermos instruídos a lidar com isso. Gente, pensa bem comigo, a Bíblia é infalível, ela veio de uma mente perfeita, o cérebro mais potente, onipotente do universo. Portanto, quando a Bíblia fala de filhos, ela fala de uma maneira precisa e infalível. Quando ela fala de comida, ela fala de uma maneira precisa e infalível, mas ela falou também de educação financeira. Portanto, se você quiser ter segurança de que a maneira como você está gerindo o seu dinheiro é a maneira correta, ela tem que estar à luz da Bíblia. Pensando nisso, crendo nisso e crendo também que a gente pode se ajudar, a Novo Tempo preparou para você esse manual de estudos aqui. E olha o nível de importância desse manual. Educação financeira, mais do que isso, à luz da Bíblia. O pastor Antônio Tostes, que passou muitos anos fazendo pesquisa sobre isso, adquiriu muita autoridade, expertise falando disso, mas não é só ele, é isso à luz da Bíblia. Tem algumas coisas para dizer sobre isso, elas são todas muito boas. Esse manual de estudos chega até você com 2 movimentos seus, pegando o telefone, discando para o número que está aqui abaixo e agora falando com a gente, dando os dados para que esse material chegue até você. De graça, exatamente. Sobre finanças, a gente está fazendo uma ação prática. Chega até você sem nenhum custo seu. O que se você precisa é querer. Você pode chamar sua família, planejar a maneira como vocês vão estudar juntos, falando com seus colegas, com seus vizinhos. Liga para a gente com esse número que está aparecendo aí para você na sua tela. Olha, 21 27 3121, operadora 12, fala com a gente. Se você quiser falar pelo WhatsApp também, mandar uma mensagem ou apontar seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui, ó. Aí acertei, ó. Aqui, eu estou treinando igual a Binal. Fale com a gente, tem esse material e outros, a nossa Escola Bíblica está pronto para te receber, para a gente falar sobre isso e falando ainda de educação financeira e outras coisas que nos preocupam, essa vinheta vai apresentar o nosso quadro que é super importante. Acompanhe comigo. Muito bem, estamos aqui então no quadro Seu Direito para falar de planejamento previdenciário, conscientização financeira. O nosso convidado é o Dr. Augusto Rocha, como já pincelou ali o Abinal antes do intervalo. Ele que é especializado em direito da previdência complementar, direito do trabalho, direito educacional também. É advogado há mais de 15 anos. Nesse período já atuou ali no Paraná, Santa Catarina, São Paulo, no Distrito Federal e hoje é o advogado aqui da Novo Tempo, mas já trabalhou numa instituição com mais de 3 mil funcionários, né, Augusto? Ou seja, tem uma boa experiência para nos dar dicas preciosas aí de como a gente faz essa conscientização financeira e esse planejamento para um dia poder ficar mais sossegado, curtir um pouco mais com a nossa aposentadoria. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Entre Família. É isso, Gabi. Muito obrigado. Obrigado, Abinal, Pastor Robson. Também é um prazer estar com vocês aqui hoje à tarde. Enquanto você falava das preocupações das pessoas, eu lembrei disso, né? É importante a gente ter como uma das preocupações o planejamento financeiro e o planejamento previdenciário. É uma pauta que com certeza interessa não apenas aos mais velhos, mas aos jovens principalmente. Para mim uma coisa, quem falha ao se preparar, se prepara para falhar. Olha, gostei da frase. No planejamento previdenciário. Profunda sempre, viu? Falando de planejamento previdenciário, isso aí é 10 mais 10, 20. Né? Exatamente. Agora, até para a gente descobrir, doutor Augusto, qual o tempo que eu tenho já de previdência
e até contribuição, de contribuição, né? De contribuição na Previdência e até mesmo saber, né, qual seria o valor estimado previdenciário a receber na aposentadoria. Tem como fazer esse cálculo, mais ou menos? Tem, legal, Abinal. Essa pergunta é interessante porque ela mostra dois aspectos. O primeiro, teórico, eu me preocupar com isso, né? E depois o prático. Ok, estou preocupado. Como que eu faço agora para colocar na prática? A melhor forma é você pegar o seu smartphone e instalar o aplicativo Meu INSS. É lá no Meu INSS que você pode ver essas informações. Quanto tempo de contribuição você já tem, ali ele calcula a sua idade, você já sabe quantos anos você tem, né? Mas ali diz assim, com dias, meses e anos, né? Para você ter essa estimativa. E quem já está mais próximo do período da aposentadoria consegue calcular um valor aproximado do que seria o seu benefício, né? O seu benefício previdenciário. Então, ali pelo aplicativo Meu INSS. Legal. Legal. Chegou uma interação aí, uma pergunta do nossos queridos que estão lá em casa e vai para você, é do Roberto. Estou aposentado há alguns anos e minhas necessidades financeiras estão mudando. O senhor teria alguma dica de como devo ajustar meu planejamento previdenciário nessa fase? Olha aí, pastor. A pergunta do Roberto, ela na realidade exemplifica muito bem a sua frase, né? Lamentavelmente, é uma triste realidade. Quando não há um planejamento ao longo da vida, no final, lá na aposentadoria, a gente tem que fazer ajustes sérios, né? Tem aumentado a expectativa de vida. Então, recentemente, o governo divulgou e publicou no Diário Oficial que a expectativa de vida média do brasileiro foi para 77 anos. Mas eu tenho visto muita gente viver muito mais do que isso. E não vai parar de gastar, não vai parar de consumir. É muito comum a gente encontrar pessoas já aposentadas, aí com 60 e poucos anos, é gente jovem ainda, né? A gente encontra gente no final dos 70, já nos 80 e poucos anos, com o estilo de vida, o padrão de vida bem baixo, bem simples, bem humilde, às vezes economizando ali uns centavos numa comprinha e tal. Por que isso acontece? Acontece porque o que você recebe de rendas nessa idade é muito reduzido em comparação ao que você recebia no período produtivo, no período de trabalho. Então, no caso do Roberto, não tem mais planejamento previdenciário para ele fazer, apenas planejamento financeiro, de como ajustar melhor as despesas dentro daquilo que ele recebe. Então, o planejamento previdenciário é uma coisa que precisa ser feita antes que seja tarde demais para fazer alguma coisa a respeito. Legal. Tem mais uma participação que chegou para a gente aqui, que acredito até para a gente linkar nisso que está sendo comentado. A Marilene de São Paulo. Tudo bem, Marilene? Boa tarde para você, hein? Ela diz o seguinte: tenho 53 anos, mas não tenho ideia de quanto vou receber na aposentadoria. Como posso avaliar meu futuro financeiro com base nas minhas contribuições? Legal. Gostei da pergunta da Marilene. Ela tem a ver com o planejamento previdenciário, mas eu vou usar a pergunta, vou responder a pergunta dela, mas vou usar para propor a seguinte reflexão. A gente pensa que assunto de previdência e de aposentadoria é para pessoas idosas. É isso que eu ia falar. A gente acha que a aposentadoria a gente só vai se preocupar lá pelos 60, mas quanto antes a gente começar, melhor, né? Eu, esses dias, um tempo atrás, melhor dizendo, atendi uma pessoa que veio falar assim comigo: Augusto, eu estou próximo da idade de me aposentar, só faltam uns 5 ou 6 anos, e eu estive no INSS para pegar o extrato de contribuições, e para minha surpresa, nos últimos 15 anos eu não tenho nenhuma contribuição, sendo que eu venho recolhendo direitinho todo mês e tal. Como que eu posso resolver isso? Acontece que aquela pessoa nos últimos 15 anos havia feito a contribuição com o CNPJ errado, o CPF errado. Então, ao invés de contribuir para a sua aposentadoria, ela estava contribuindo para a aposentadoria de outra pessoa. E não é a minha aposentadoria. E não era só nem a minha. Como solucionar isso? Eu nem preciso te explicar que isso é um imbróglio jurídico longo. Tem solução, mas é difícil de solucionar. Para quem está próximo da aposentadoria é muito ruim. É uma notícia muito ruim. E 15 anos, olha o tempo, né? Considerável. 15 anos que ele contribuiu e não consta. É como se ele tivesse próximo da idade, mas não tem o tempo de contribuição. E agora? O que fazer? Então, no caso dela,
é interessante, porque ela também não está muito distante. Tem aí 7 anos, 6 anos, um pouco mais, quem sabe, se for por idade. A importância de verificar regularmente. Então, verificar não deixar regularmente. passar 15 anos, né? Ou seja, se você tem condições de instalar e o aplicativo no seu celular, já comece a ver agora. É prático. É só prático. instalar o aplicativo, coloca ali os dados. Isso, Eu você tenho, consegue vai ver o seu... Eu já tenho também. Você tem Eu não tenho condições ainda de não. ver o extrato das suas contribuições, o valor que essas contribuições foram feitas e assim por diante. Aí, respondendo a pergunta dela, como que eu faço para saber? Se você não consegue ver já no aplicativo Meu INSS o valor projetado, porque realmente não aparece para quem está muito distante da aposentadoria, você tem que usar alguns simuladores que tem disponíveis aí na internet. Aí, nesses simuladores, você vai informar umas médias salariais. Por exemplo, hoje a regra vigente é que você vai fazer uma média aritmética de todos os seus salários a partir da entrada em vigor do Plano Real. Eu nem falo a data, é julho de 94, mas eu nem falo muito porque você lembra da entrada em vigor do Plano Real. Daí você vai lá atrás e faz uma média, soma essas contribuições e faz uma média aritmética, divide pelo número delas. E aí, em cima disso, se aplica um fator previdenciário. Mas a base, o começo do cálculo, é por aí. Eu Mas não sugiro tem- ela procurar uma dessas ferramentas de cálculo na internet. Mas não tem aquela informação de que quanto mais perto da aposentadoria seria interessante você contribuir mais? Há pouco tempo atrás, antes da reforma da Previdência em 2019, o valor da aposentadoria era calculado com base nos 80% maiores contribuições do período. Então, se você estava próximo de se aposentar, você podia aumentar o valor da sua Para jogar a média contribuição para pegar essas últimas e jogar a média lá para cima. Houve um período também que a média era uma média simples em cima dos últimos anos, realmente eram poucos meses, né? Então era bem interessante. Existem algumas discussões jurídicas a respeito disso. Muitos já devem ter ouvido falar na revisão da vida toda, né? Que se você olhar e rever todo o seu período contributivo é mais interessante do que apenas os últimos, você pode ir lá e pleitear pela revisão da vida toda e assim por diante. Tudo isso tem a ver, sim, com o planejamento, né, previdenciário. Mas, de forma geral, o planejamento previdenciário, quando você é jovem, você é novo, fala assim, que idade eu quero me aposentar? Como eu quero que seja o meu estilo de vida lá na aposentadoria, na velhice, né? Para não ser como muitos que a gente vê, infelizmente, no caso da primeira pergunta do Roberto, que tem que diminuir muito o seu padrão, o seu estilo de vida na aposentadoria. Agora, Agora, doutor, pensando no Pode seguinte, passar. a gente está falando de planejamento, mas eu posso estar restrito ao fato de eu estar empregado e estar contribuindo no percentual que a lei coloca. Mas se por acaso, como que eu me relaciono com a previdência privada, por exemplo? Certo. O momento certo para começar, estou mais Inclusive, perto, acho que mais uma longe? pergunta de casa tem a ver com isso, que chegou agora aqui pra gente. Vamos ver rapidinho aqui. O Pedro Ferraz. Perdi meu emprego recentemente e estou lutando para pagar as contas. Como posso continuar a contribuir com a Previdência durante esse período difícil? Não sei se o pastor estava falando de perder o emprego ou de, mesmo contribuindo o CLT, fazer uma contribuição a mais. Exatamente, alta. porque eu posso colocar isso num planejamento, né? Você faz a conta. Certo. Bom, a sua pergunta é mais abrangente do que a pergunta do Pedro, mas eu vou começar respondendo a do Pedro e aí eu complemento para chegar na previdência privada, né? Por exemplo, eu não sei quantos sabem, mas a previdência ela não está disponível apenas para empregados no regime CLT, né? No último programa que eu estive aqui, eu inclusive falei sobre isso. Está disponível para empregadas domésticas, para pessoas que não estão empregadas e, na verdade, é uma dona de casa que quer contribuir para poder se aposentar. Então, hoje existem vários planos de contribuição para a Previdência para que quem não está no mercado formal de trabalho possa continuar contribuindo e somar tempo e até calcular valor. No caso dele, ele pode recolher uma guiazinha chamada de segurado facultativo, que hoje está em média de R$ 145, que seria a contribuição do segurado facultativo. Ela é 11% do salário mínimo, então estaria em 145. Isso para quem não está no mercado normal de trabalho. Mas faz parte do planejamento previdenciário o chamado tripé da Previdência, que é a Previdência Geral do INSS, a Previdência Privada, que está disponível para todas as pessoas, seja empregado, seja desempregado, mas são as previdências particulares, né? E o terceiro tripé, para quem quer realmente a independência financeira na aposentadoria,
são seus investimentos, pode ser uma casa que você deu entrada usando o seu FGTS e vai pagando parcelado, enfim. É um investimento que vai lhe garantir lá no futuro, às vezes daqui a 30 anos, uma estabilidade. Bênção. Interessante esse tripé, hein? Obrigada, doutor Augusto. Muito obrigado, doutor Augusto, por estar com a gente aqui. Obrigado. Gabi, muito obrigado também por você ter Estamos estado aí. com a gente por aqui, viu? Obrigado mesmo. Amanhã, Darleide já está de volta por aqui, no nosso Entre Família. E assim que Darleide, né, que a gente sabe que ela tem a agenda dela ainda, né, por alguns períodos ali, vamos ver se a Gabi vai estar com a gente por aqui também, Sim, né, Gabi? alguns dias estarei aqui à disposição também, sem Legal, problemas. obrigado, viu? Ó, e amanhã, dia 26 de setembro, é o dia do... Aqui, ó, câmera 1, viu? O Serginho já está de volta, né? Do casamento aí. Legal, Serginho. Então é o seguinte, ó. Amanhã é o Dia Nacional da Deficiência Auditiva. E amanhã a gente vai abordar um pouco mais sobre esse assunto aqui no nosso programa Entre Família. Mas por hoje é isso, né, pastor? Que bom estar aqui com vocês de novo, Gabi. Estamos Deu pra aqui, sentir pastor, saudade, é sempre um prazer Fique em estar com casa. vocês. Muito bom. E que legal. E eu queria também deixar para você que está em casa, olha, qual é a sua forma de aprender sobre Deus? Deus se esforça para falar com você, portanto, aprenda também como Deus se comunica com você e fique com os ouvidos, os olhos e a mente aberta para aprender nesse caminho de Deus. Então fica aí essa mensagem para você também. Legal, até o pastor falando, Deus ele sempre usou na Bíblia várias formas lúdicas ali, né? A questão do Exato. santuário e vários outros pontos, várias formas que Deus falou, né? Para Através todas de as nossas formas de aprendizagem, não é? usando Ele todas sempre se elas. preocupou. Todas todos as é muito formas. sentidos. Deus Legal. é fantástico, né? Falou muitas vezes, de muitas maneiras. Hoje está conversando com você aí por uma tela e vai continuar falando. Verdade. E amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre quem não tem esse sentido da audição e como se comunicar sem um dos sentidos, né, que é, no caso, a audição. Amanhã a gente volta. Obrigado. Você que está em casa sempre, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até a próxima. Tchau, tchau.